Boa noite a todos e todas. Quem já está conosco, quem ainda está chegando, a gente vai começar aos pouquinhos, devagar, para dar tempo do pessoal se achegar também. É a terceira live do nosso grupo de pesquisa, que é o Grupesc, né, trazendo alguns temas aí relacionados às nossas pesquisas, às nossas discussões, para a gente conversar com convidados também a respeito desses temas nesse período de pandemia. Eu sou Ana Paula Ferreira Fidelix, sou doutoranda no programa Interunidade de Doutoramento em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP de São Paulo, e sou membro do grupo de pesquisa Sociedade, Cultura e o Processo Saúde e Doença, que tem proporcionado essas lives com os integrantes do grupo para a gente fazer essas discussões. Hoje nós temos uma temática bastante interessante, bastante comentada, né, nesse período de pandemia agora. Nós colocamos como título a Covid-19, uma doença de velhos, o discurso da letalidade e as suas consequências. Então, com convidadas super especiais para conversar com a gente aqui, né, uma honra, já queria começar agradecendo pelo aceite prontamente, né, aceitaram prontamente o meu convite em estar conosco hoje. Me sinto bastante privilegiada em poder ter vocês aqui para essa conversa, tenho certeza que vai agregar muito, e nós estamos nos propondo, então, hoje conversar sobre como, durante a pandemia de Covid-19, né, e com a construção do discurso de ser uma doença de velhos, como que essas construções impactam na vida das pessoas idosas e no cuidado em saúde dessas pessoas idosas também. Então, a gente vai começar com um tempinho de fala para cada uma das convidadas, para expor, inclusive, né, de onde elas falam, quais são as suas experiências, o que elas estão vivenciando nesse momento da pandemia, dentro dos seus trabalhos, da sua vida pessoal, e depois a gente vai abrir, então, para as perguntas e comentários também, para quem está assistindo a gente. Então, vocês fiquem à vontade, podem comentar no chat, o pessoal do grupo vai estar respondendo para vocês aqui, e recolhendo as perguntas, os comentários, e ao final a gente vai abrir para a gente fazer uma discussão mais ampla, uma conversa com vocês a partir também do que as nossas convidadas vão trazer hoje, né? Então, nós vamos começar primeiro com a Nilva Rodrigues. Nilva Rodrigues é responsável técnica pelo trabalho social com idosos do Centro de Referência do Idoso do município de São Carlos, no interior de São Paulo. É artista plástica formada pela Unisão Luiz, terapeuta comunitária pela UFC, dançarina clássica pela Academia Terpsicor, e é uma especialista em gerontologia. Então, Nilva, uma honra poder tê-la conosco, ver a riqueza da sua presença e das suas falas e das suas experiências. Passo a palavra, então, para você dar o pontapé inicial. Fique à vontade, Nilva, quando quiser. Boa noite a todos, boa noite às colegas, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com tantas pessoas aqui admiráveis. Pessoas que eu conheci, só conheci a Ana Paula, mas conheci a Bianca, uma pessoa maravilhosa, a professora Mona Lisa, as duas professoras, e também, assim, feliz por poder estar falando hoje nesse tema que me deixou bem curiosa, uma doença de velhos, né? Na verdade, essa foi a questão, assim, que me chamou mais atenção, porque eu, na verdade, trabalho com os idosos e com tantos idosos tenho contato por telefone, alguns pelo WhatsApp, outros com as aulas online, e é uma média, nós temos no espaço que eu trabalho, 200 idosos, e nesses espaços, eles, enquanto a gente estava lá, né, até o dia que foi anunciado o início da pandemia, que ia suspender os trabalhos, nós estávamos em plena forma, com várias coisas organizadas, e que teve que dar um break em tudo isso, né?
E daí também fiquei pensando o que eu faria longe daqueles grupos. Eu, uma idosa, a professora, a responsável por aquele serviço, junto com a minha equipe da cidadania, que o centro ele pertence à Secretaria de Cidadania. Então, comecei a pensar como seria, porque, na verdade, eu nunca imaginei que fosse demorar tanto tempo. Eu achei que fosse algo que a gente retornasse em 3, 4 meses, a gente já estivesse retornando, e cada vez mais se estendendo, então existe essa preocupação, mas, assim, tenho que dizer para vocês que de todos esses idosos que eu tenho contato, nenhum dos idosos eu tenho notícia de que foram acometidos pela Covid. Então, foi assim, uma questão que eu fiquei querendo entender por quê, né? Porque uma doença de velho não é uma doença só do velho, né? A questão do idoso, a gente liga o idoso à fragilidade, mas nem todo idoso ele é tão frágil desta maneira. Hoje o idoso, as pessoas estão se preparando, então ela chega aos 60, 70 anos e ela tem uma boa forma, então ela está assim, praticando as atividades, ouvindo tudo que vem para ela de conhecimento, para que ela consiga viver mais, viver bem, estar ativo, estar participando. Então, toda essa questão faz com que o idoso não seja aquele ser debilitado que a gente só pensa nele assim, ai, coitadinho daquele idoso. Não é nada disso, o idoso está aí na luta e muitos deles ainda trabalhando, enfrentando difíceis, sustentando família, tendo que pagar todos os impostos, sabe? Então, eu vejo um idoso como uma outra pessoa normal, mas a questão do Covid, penso sim que foi que mais por conta da fragilidade dele, ou as pessoas que já carregavam algum tipo de problema, alguma patologia, e que isso que realmente iria agravar a situação realmente. Mas essa era a notícia, né, que nos meus relatórios eu não nada, inclusive tenho conhecimento de Covid entre filhos dos idosos, alguma criança, algum neto e tal, mas no idoso propriamente dito, não. Então, é algo assim bem positivo, eu tenho para dizer, que pelo menos aqui em São Carlos, deste grupo que eu estou tendo um contato, não aconteceu nada. E também temos que ver essa questão daquela pessoa, o que tá trazendo a doença, né? Como que esse idoso está adoecendo, por que ele está adoecendo. Essa é a questão chave, porque tantos memes, tanto preconceito, né? Tanta coisa aparecendo que eles acabaram achando que realmente eles não podiam sair de forma nenhuma para a rua, não podiam participar de nada, não podiam fazer nada. Hoje, assim, com toda a informação que a gente já sabe que com segurança dá para eles e que eles têm que voltar para o seu cuidado, para o seu tratamento lá na UBS, que ele não pode ficar em casa se ele tem algum problema, ele não pode deixar de cuidar do seu diabetes porque ele não pode ir no posto. Isso é uma informação errada. Então, ele tem que seguir aquele caminho mesmo dele, normal, ir para o seu médico, fazer o teu tratamento, procurar estar em atividades que ele goste, né? Fazer aquela caminhada por perto da tua casa, ou até dentro de casa, sei lá,
como ele possa, mas o que importante é ele não ficar, o importante é ele não ficar parado, né? E ele não ficar chorando essa questão desse tempo que está se estendendo, né? Então, para isso, durante as aulas, hoje mesmo a gente teve uma aula que quando eu abri a janela, né? Agora a gente abre a janela, fechamos as portas e abrimos as janelas, né? Quando eu abri a janela, a menina, uma das senhoras, já veio com um caminhão de informação para mim, me contando toda a situação de que estava acontecendo. Então, como fazer essa pessoa se acalmar para entrar na aula e olhar aquilo de uma outra forma, né? Então, a gente tem todo um cuidado de conversar, de entender, porque, na verdade, quando a gente está aqui desse lado, mesmo quando a gente está dentro de um grupo, não é sempre que a pessoa chega com problema, se você já, vou pôr essa pessoa lá naquela aula lá. Não, não é a aula que vai acabar com o problema dela. É o que ela vai trazer para a gente, é como ela é acolhida pelo grupo. Então, há uma série de coisas que temos que ouvir, né? Ouvir. Para que ela também se sinta aliviada e se sinta participando. Eu sei que a gente tem que aceitar, é um momento difícil, mas aquele problema, como ela tem todas as outras que estavam ali também teriam um problema se ela quisesse falar, e se elas quisessem contar, cada uma tinha uma dificuldade, mas que a gente tem que driblar essa dificuldade e tentar olhar de uma forma positiva. A gente aprende pela dor, pela perda, e a gente vai aprendendo. Então, esses encontros também, eles acabam sendo um encontro para uma atividade física, mas ele toma um rumo tão diferente. Então, no final do encontro, eu até li um texto para elas, né, e a gente fez uma reflexão sobre isso, porque, na verdade, eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de olhar para o outro, coisa que, assim, o idoso nessa pandemia, está muito triste essa situação. Eu mesma já me peguei várias vezes dentro do supermercado e, às vezes, a pessoa olhando para mim, né, que eu sou uma idosa, claro, eu tenho consciência disso, e gosto de ser o que eu sou nesse tempo e neste momento. Então, o que? Entro no supermercado, a pessoa olha como se eu fosse o próprio vírus ali, correndo naquele corredor e comprando aquilo que eu precisava, entendeu? Então, esse olhar discriminatório com o idoso, essa questão de cada vez reforçar que, porque idoso é esse, não, nós temos nossa também, porque nós não precisamos ficar trancados dentro de casa, nós temos que ter o cuidado, ter que saber se cuidar, mas assim, que somos bem discriminados por essa questão, somos assim, o ageísmo pegou aí mesmo, a discriminação veio com tudo para cima do idoso, e eu não concordo, e assim, nas práticas nossas, a gente percebe e tenta dar força para elas não se deixarem levar por aquilo que elas ouviram ou que aconteceu. Então, questão assim, mais de humanidade, na verdade, do que você está pensando nela como um trabalho físico, ela inteira. É um trabalho que, na verdade, ele tem que ser biopsicossocial.
ser. A gente tem que trabalhar isso daí dessa forma, para poder fazer o outro se sentir tranquilo, se sentir em paz e seguir a vida dele. Quando ele aceita aquele problema, aquela dor, ele vai estar conseguindo driblar e ajudar o outro, ao ponto de que se ele não consegue desenrolar aquela situação, ele vai ficar cada vez mais oprimido e trancado, e trancado, e trancado. Então, muitas pessoas não ficaram realmente com muito, o medo aumentou muito, o pânico aumentou demais, e a depressão. E sobre essas questões, nós temos, assim, dentro nos espaços de CRAS e CREAS, as pessoas que atendem para depois encaminhar, se necessário, para um médico, para a UBS do bairro, mas é isso assim que funciona. Mas não sei, o que faltou aí, acho que eu dizer aí, Ana Paula. Não faltou nada, como sempre. Acho que a gente pode, se você quiser, a gente pode encerrar aqui, porque a gente vai ter mais tempo para conversar também lá na frente, se você se sentir confortável assim. Mas a sua fala é sempre muito rica, né, Nilva? Você tem muitas experiências, tem muita vivência, né? Um pouquinho do que a gente estava conversando antes, do que as nossas das nossas formações, do que as nossas universidades não nos trazem, né? E que a vivência, as experiências, que na verdade constroem, você trouxe isso de uma forma muito bonita. Então, queria agradecer, né, pela sua fala de agora, agradecer mesmo de coração, eu sempre fico babando quando você fala. E então vou passar a palavra para a Bianca. É verdade. Imagina. Então eu gostaria de apresentar a Bianca, que vai dar continuidade nessa primeira parte agora. Então, Bianca Mara Maruco Lins Leal é uma enfermeira, mestre pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, a USP, especialista em micropolítica da gestão e trabalho em saúde pela Universidade Federal Fluminense e em educação permanente pela Fiocruz. Atualmente, Bianca é responsável técnica por uma UBS da Zona Norte de São Paulo, na capital. Então, fica à vontade, Bianca, somos todos e todas ouvidos. Obrigada, Ana. Obrigada, Nilva e Mona Lisa, pela presença. A gente fica um pouco nervosa? Claro que a gente fica, né? Eu, nessa época de youtubers, né, de pessoas que fazem live, eu sou uma negação, assim, sou mega tímida, mas eu acredito sempre que a gente precisa se expor, né? A gente cresce na exposição, a gente aprende no contato. Então, eu queria agradecer a Ana pelo convite. E pela alegria de poder ter conhecido Nilva e Mona Lisa, né? Espero que a gente consiga seguir nesse contato. Eu acho importante também me apresentar sobre uma outra lógica, né? Sobre um outro ponto de vista, que é o lugar de fala que eu tomo agora, né? Que é de uma profissional de saúde, né? Eu não sou e não tenho a pretensão de ser especialista em gerontologia, né, em idoso. Eu não estou falando deste lugar com essa especialidade. Eu estou falando como profissional da saúde, né, que trabalha numa unidade básica, e eu acredito que foi principalmente por esse motivo que a Ana me convidou, né, para a gente poder falar do que a gente vive. E também acho importante dizer, né, que eu sou mulher, eu sou neta, eu sou filha, sou esposa, sou professora, sou amiga, mas acima de tudo, vou fazer uma provocação, né? Acima de tudo, eu sou alguém que está no processo de envelhecimento, né? Que vive isso e que eu tenho tentado refletir sobre isso. E desde a nossa primeira conversa, para a gente pensar essa live junto com vocês,
A Nilva fez muitas falas, né, maravilhosas e provocantes, e eu tenho repensado realmente o meu processo de envelhecimento e também, né, como é o meu olhar profissional para os idosos nessa pandemia. Vamos lá, né? Hoje, então, eu estou numa unidade básica, localizada bem na região oeste, quase sul, aqui do município de São Paulo, né? Acho que como a gente vai ter algumas pessoas, né, de diversos lugares, vale a pena falar que a unidade básica é o que a gente antigamente, né, chamava, vou dizer aqui, né, carinhosamente, de postinho de saúde, né? Então, aquele serviço do SUS que está situado no território, na comunidade, numa ideia de que é o lugar de saúde mais próximo aonde a vida das pessoas acontece, né? Então, é aquele lugar de saúde do SUS que a gente espera que seja a porta de entrada do cidadão para o sistema de saúde, né? Infelizmente, nem sempre ele é a porta de entrada, né? Tem um professor que fala, né? Que no SUS cada um entra por onde dá, né? Uns pela especialidade, uns pelo hospital, mas a ideia é que a unidade básica consiga coordenar o cuidado, organizar o cuidado. E na pandemia não deveria ser diferente, né? A gente tem esse papel importante para poder pensar e fazer, efetivar esse cuidado. Só acho também bacana retomar um pouco, né, e a ideia não é ser aula de políticas públicas, mas mais para a gente relembrar, porque esse convite me fez relembrar, né, o quanto eu estudei na minha graduação as políticas públicas de saúde, né, do SUS, que tem muita ligação, obviamente, com o que a própria Organização Mundial da Saúde fala. Então, a gente vai ter aí política nacional, né, de saúde à pessoa idosa, vai ter a política do Estado de São Paulo, a política municipal, né, de atenção à saúde da população idosa, né, que o município de São Paulo pensa nessa política, então, como esse idoso pode e deve transitar na rede, como que tem que ser esse cuidado do idoso, pensado na rede de saúde, né, na RAS, enfim. Estou trazendo isso por quê? Porque a gente ter as políticas, a princípio já é uma conquista, né, já é um mega avanço, é uma validade e de algo que precisa ter, que precisa acontecer. Mas, por si só, ela não garante o atendimento adequado ao idoso, ainda mais pensando nessa pandemia, né? O fato de existir é ótimo, é isso mesmo, né? Mas se a gente não traz para a pele, né? Se não torna sangue, se não se torna vida, a política fica esvaziada, né? E eu acho, Ana, Nilva, Mona Lisa, Fran e as pessoas que estão aí conversando com a gente, né, que vão conversar, eu acho que essa pandemia escancarou, né, escancarou o quanto a gente, por vezes, esquece o quanto nós temos de política pública bacana no SUS, né, de política pública bem feita, organizada, pensada, né. Hoje mesmo eu corri lá para dar uma olhada nelas, né, e fiquei pensando, que beleza, né? Como diria minha falecida avó, que beleza. Mas o quanto que na vivência, no cotidiano, na hora de viver, infelizmente, a gente se esquece, né? O serviço, por vezes, pode se esvaziar. Estou aqui problematizando, né? Estou aqui generalizando, porque eu acho que a ideia é a gente olhar para as fraquezas, para as fragilidades. Né? A gente não veio aqui para falar dos louros, né? Das glórias. Então, esse era o segundo ponto que eu queria frisar, que eu acho mesmo que a pandemia escancarou, né? Para mim, trabalhadora da saúde, para nós, trabalhadores da saúde, e para a população em geral, e principalmente para o próprio idoso, né? Como a gente olha para ele. Dito isso, tenho mais 2 tópicozinhos que eu organizei e queria compartilhar com vocês. Essa unidade que eu me encontro hoje, ela traz uma característica muito importante da própria Zona Oeste de São Paulo, né, como um todo, que é a população idosa em grande quantidade. Né? Não vou ficar aqui trazendo dados de IBGE, de Coordenadoria de Saúde, enfim, mas no serviço a gente percebe, né, fora os dados que se apresentam,
o quanto ali a nossa região, a região onde eu trabalho, a nossa população é prioritariamente idosa, né? Majoritariamente idosa. Até essa semana eu conversava com uma colega da supervisão de saúde que foi avaliar a nossa sala de vacina, né? E ela ficou assim, nossa, mas vocês têm pouquíssimas crianças. Eu falei, pois é, né? Nosso cuidado aqui de volume, de quantidade, é muito mais voltado para a pessoa, né, em processo de envelhecimento, idoso e tudo mais. E isso também é muito rico no SUS e muito bacana, né? A gente poder tentar moldar e adaptar a política de acordo com o nosso território. Tomar uma água aqui, daqui a pouco ficar seca de nervoso. Uma coisa é a sala de aula, né, Mona Lisa? É tão bom a sala de aula, porque os alunos estão lá, a gente está uhul! Mas assim, gente, como a gente é caipira, né? Quer dizer, como eu sou caipira, né? Enfim, estou aprendendo. Acho que outro ponto que eu queria trazer é que essa unidade que eu me encontro, eu estou lá há 3 anos. Tem uma equipe multi, né? Uma equipe de outros profissionais, físio, TO, fono, enfim, que é muito próxima dessa população idosa, né? Muito próxima assim, de que eles produzem muito junto a essa população. Então, nós temos lá grupos de Liancum, não lembro o nome, né? Práticas alternativas. Brincava com a Nilva, né? Que Nilva precisa ir lá, porque Nilva é toda agitada, né? Citou para a gente até na conversa anterior que tem um lance de sapateado, né? E aí eu brincava, lá na minha UBS, minha não, né? Na nossa UBS, a gente tem dança circular, não menosprezando, é óbvio que não, né? Mas é um outro perfil, né? Um outro perfil de pensamento de como organizar o cuidado, né? Então, a Nilva já está convidada a ir lá nos ajudar a repensar o olhar para o idoso, né? E esse grupo de profissionais multi fazem muitas atividades junto aos idosos, né? Nós, enfermeiros, não nos envolvemos tanto, infelizmente. Eu acho que também isso deve ser problematizado pela nossa classe, né, dos enfermeiros. Mas fato é que todos os dias, quase antes da pandemia, né, 7 horas da manhã, quando eu abro o portão, porque eu sou uma das enfermeiras que abre a unidade, né, tava lá para entrar, né, os idosos do grupo de dança, tem um grupo lá que chama, né, Dança Corpo em Movimento, enfim. E aí bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, super assim, né, em forma, com energia, com vitalidade, já iam direto para o grupo. Com a pandemia, obviamente, como a Nilva falou, tem um stop, né? Tem um pare, tem um não faça, não é permitido, né? Obviamente por uma questão sanitária, né? Obviamente por um cuidado, né? Por uma questão óbvia de se cuidar de vida, né? Por uma questão que está dada. Mas aí eu vou me adiantar um pouco, que já faz 9 minutos, que eu estou aqui com o meu cronômetro. Essa nossa unidade que eu trabalho, ela vinha num processo antes da pandemia de pensar mesmo o cuidado com essa população idosa, um tanto porque o município de São Paulo, né, ele instituiu um programa no meio do ano passado, né, chamado Nossos Idosos, né, numa ideia de pensar o envelhecimento ativo, de se pensar o projeto terapêutico singular desse idoso com qualidade, né, de fato ser um projeto terapêutico singular, de fazer a aplicabilidade das AMPs, né, da avaliação lá multidimensional da pessoa idosa, enfim. E para a gente pensar isso, a nossa unidade criou um comitê. Então, percebam, né, tipo, há 1 ano atrás, né, um pouco mais, isso acho que mais ou menos em junho do ano passado, a gente cria um comitê na unidade, coordenado por uma TO maravilhosa, né, eu adoro fazer os créditos à equipe multi, porque no SUS a gente não é sozinho, nunca, jamais seremos, né, e eu sou apaixonada pelas TOs, né, quase unânime, assim, né, toda TO que a gente encontra é boa, gente. Eu falo, gente, mas não tem TO ruim, né?
brincando, né? Por favor, entenda. Porque eu acho que realmente as TOs são muito boas, para não falar um palavrão, né? São muito boas. E essa TO coordenava, então, esse comitê. E ela fez com a gente um processo mesmo do um pouco que a Nilva fez comigo em off, né? Sem saber, de certo, inclusive. Que era o quanto a gente precisa se pensar no processo de envelhecimento até para conseguir olhar para o outro de outra forma, né? E a gente estava a todo vapor, né, com esse projeto, a gente pensou até em escrever, enfim, publicar, e aí veio a pandemia, né? E aí vou usar os últimos minutinhos para contar, então, como a gente se organizou nesse cuidado à população em geral e à população idosa, né, que faz parte, obviamente, da nossa população. Num primeiro momento, a gente teve um esvaziamento do serviço, né? Então, assim, lá nas primeiras semanas, quando, né, após o carnaval chegou no Brasil, a gente teve, de fato, um esvaziamento do serviço. E aí, eu acho que eu preciso dizer da fragilidade também nossa profissional, né? Porque todo mundo ficou com medo, em geral, né? Obviamente, tinha várias pessoas que não acreditavam, que até hoje não acreditam, mas, num primeiro instante, né, o serviço deu uma esvaziada. Aí a gente foi tentando, né, todo mundo aí, o mundo inteiro, entender um pouco dessa pandemia, e houve o que a Nilva estava falando, né? Esse foco, esse olhar, né, essa preocupação com relação principalmente ao idoso e a pessoas com doenças crônicas, né? Porque eu digo porque não é porque é idoso tem doença crônica, né? E nesse primeiro momento, sim, teve esse, até talvez inconscientemente, né? Acho que a Mona Lisa vai poder falar melhor sobre isso, por conta das nossas experiências com o que é o envelhecer, com o que é, né, ficar mais velho, que a gente não conseguiu lidar muito bem com isso, né? Então, por vários momentos na unidade, eu, Bianca, me peguei olhando aquele idoso lá e eu ficava, meu Deus, o que ele veio fazer aqui, né? Meu Deus, mas por que não fica em casa? E aí, e vendo também alguns colegas, né? Olha, mas meu Deus. E aí eu falei, não, ufa, respira, né? Calma, vamos lá, né? Eu gosto muito de saúde mental, trabalhei muitos anos de saúde mental. Eu falei, não, vamos lá. Todo mundo tá com medo, todo mundo tá preocupado, mas se essa pessoa veio aqui e nos procurou, né? Porque como o serviço foi muito bem organizado aqui em São Paulo, né? Tinha a parte de atendimento de Covid, de não Covid, e muitos idosos nos procuravam, como a Nilva falou, não para a área de Covid, né? Não com sintomas de Covid, mas porque tinham as suas necessidades, né? E eu falava, não, a gente precisa escutar, né? E eu chamei a equipe, algumas pessoas ali, e fui conversando. A gente precisa escutar esse idoso, né? A gente não pode fazer uma primeira abordagem do tipo, né? O que você veio fazer, né? Ou tipo, nossa, é para ficar em casa, dona Maria, né? Para ficar em casa, dona... Não, tipo, né? Take it easy. Vamos lá, vamos ouvir, né? O que será que trouxe ele aqui, né? Sem contar a questão da própria necessidade de cuidado, né? E, por fim, digo isso para dizer sim, né? Nesse tempo onde a gente discute tanto a necessidade de mudança, né? A gente fala tanto de repensar a vida, repensar modos de viver, de inclusão, né? De validar as experiências das pessoas. Nós da saúde precisamos olhar para esse preconceito, né? Essa palavra que a Nilva usou. Esse preconceito e desconstruir a nossa ideia do idoso. E, para ir finalizando, a gente começou a fazer um estudo, agora que infelizmente não conseguimos concluir, até para olhar, né, tipo, quanto da população que procurou a nossa unidade por conta de Covid e de resultado positivo de Covid era idoso, né? E é a menor parcela, né? Não consegui trazer concretamente os números, acho isso gravíssimo, porque eu queria e eu fico preocupada quando eu quero as coisas e não dá conta. Uma neurótica, né? Mas
Claramente, até porque eu estava atendendo, né? A gente chama no covidário, né? No acolhimento de sintomáticos respiratórios. E a quantidade de idosos que a gente via era muito pouca, né? Era realmente a população mais jovem adulta e adulta. E aí explico, né? Não estou querendo dizer que não foi acometido idoso, não estou trazendo aqui dados epidemiológicos regionais ou nacionais, eu estou falando a partir da minha experiência, né? Que é de um território que tem uma população idosa, né? Mas que, a princípio, do olhar deste serviço, a gente não teve um boom de idosos contaminados. E aí, para ir encerrando, para a gente tentar cuidar um pouco desse idoso, a prefeitura fez várias publicações, várias normativas, vários textos técnicos, né? E a gente começou a fazer muitas ligações, né? Para alguns casos que a gente sabia que o idoso era mais fragilizado, né? Que não tinha parentes para cuidar ou pessoas próximas. A gente chegou a fazer visitas, né? Encapuzado, de máscara, de touca, né? Não entrava na casa, mas falava ali do portão, à distância. Tudo para tentar cuidar, para tentar seguir cuidando, mesmo com a dificuldade da pandemia. Agora, né, com todas as precauções, né, os serviços voltaram a atender, obviamente, já faz um tempo, com uma organização também para esse retorno, os grupos, né, no máximo 6 pessoas, sempre com distanciamento, enfim, tem toda uma preocupação da Secretaria de Saúde de São Paulo que a gente tenta ir implementando, né, para que a gente não é voltar ao normal, né, porque acho que isso também é meio estranho, né, porque a gente nunca é a mesma pessoa, enfim, sem filosofias. Mas, para dizer que sim, aos poucos, né, eu acho que a gente começa agora a pensar, né, mais sobre, puxa, o que foi? O que foi vivido, né, nessa unidade de saúde com relação aos idosos? E eu já me propus, já está no caderninho, junto com essa TO, né, e com a equipe multi, com a gerente, enfim, com todo mundo, a gente conseguir pensar um pouco como foi o nosso olhar para alguns cuidados, né, que a gente tentou efetivar e conseguiu, inclusive, efetivar. Para finalizar de verdade, eu queria dizer que eu quero mudar o meu olhar para o envelhecimento. Eu quero ser alguém que olha diferente, viu, Nilva? Não só porque eu quero ser olhada diferente, também por isso, né? Mas porque a gente precisa, né? A gente precisa se reconstruir, se refazer. E eu acho não, né? E eu tenho muito esse desejo, e ouvir Mona Lisa agora e depois trocar, vai complementar aí tudo que eu tenho pensado e sentido desde que a gente começou a pensar essa live, tá bom? Bianca, muitíssimo obrigada. Que fala linda também, né? Cheia de inquietações, a gente já começa a ficar pensando aqui, refletindo sobre várias questões, você pontuou. Acho que algumas coisas que são bem importantes mesmo, né, para a gente pensar nesse trajeto, e dentro do que a gente tinha conversado sobre a proposta da live mesmo, e como a gente ouvir as outras pessoas é rico, né? Como ouvir as outras pessoas faz a gente pensar de uma outra perspectiva, por uma outra perspectiva, como isso é importante. Obrigada mesmo por esse momento, e depois a gente troca mais. E então, para encerrar essa primeira parte, vou convidar a Mona Lisa Dias de Siqueira, pós-doutoranda no programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bolsista FINEP, atua no projeto A Covid-19 no Brasil, análise e resposta aos impactos sociais da pandemia entre profissionais de saúde e população em isolamento, é doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Sociologia e bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará. Então, seja muito bem-vinda, Mona Lisa, fique à vontade, estamos aqui. Olá, boa noite a todas, todos, todes.
Eu gostaria de começar agradecendo muito ao Grupesc, USP, né, em especial a Ana Paula, que faz parte do grupo, né, está mediando essa nossa conversa tão legal hoje, a Francine e o Marcelo, que estão aí escondidinhos em algum lugar aí atrás dessas câmeras, dando suporte, e também cumprimentar a Nilva e a Bianca e agradecer muito pela oportunidade de ouvi-las e compartilhar esse espaço, né? Então, alegria a gente estar aqui nessa noite. Eu acredito que acho que é o sentimento, né, que as colegas estão falando também, da gente ver um grupo heterogêneo e, ao mesmo tempo, com tantas questões e inquietações comuns, né, e preocupações, e uma vontade de pensar sobre o envelhecimento, de sentir, de alguma forma, esse envelhecimento, né, de ter essa experiência da melhor maneira possível e de pensar sobre questões mais amplas também que estão relacionadas a ele, né. Então, eu estou aqui um pouco num lugar mais acadêmico, né? A Ana começou falando aí um pouco, me apresentando. Eu tenho pesquisado o tema do envelhecimento nos últimos anos, né? Já desde o meu mestrado e seguindo o doutorado, e agora com essa pesquisa de pós-doc, né? Como ela falou, é um projeto grande que tem sido desenvolvido por várias instituições universitárias, né, com financiamento do CNPq-FINEP, e coordenado pelo professor Jean Segata, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da URGS. Mas antes, já, né, em Fortaleza, ainda sou cearense, e moro na última década, mudei para o Rio Grande do Sul e estou aqui até hoje. E aí, lá em Fortaleza, eu já comecei, né, esses estudos e pesquisando bailes de dança de salão, né, as questões de sociabilidade e o processo de envelhecimento, e depois, no meu doutorado, também mais questões relacionadas a políticas públicas, né, políticas de saúde, mais especificamente, questões relacionadas ao envelhecimento ativo, e agora retomando um pouco também dessas questões de envelhecimento e saúde nesse contexto da pandemia. E aí fiquei pensando muito, assim, a gente sempre, é muito bom esses espaços, porque suscita a gente pensar como é que a gente chega neles, né? Eu acho que essa trajetória, a cada fala, assim, a cada encontro, a gente meio que faz, eu pelo menos passo por isso, né? A gente faz um pouco esse percurso, né? De como a gente chega nos lugares, por que a gente se interessa por essas questões e tudo mais, né? E aí também, num espaço mais multidisciplinar ou interdisciplinar, é interessante também ver né, como diversas áreas estão pensando a respeito de um determinado tema, né? E aí me fez muito pensar, né, como é que as ciências sociais, o que eu poderia falar, né, vindo da antropologia, uma formação em ciências sociais, e na antropologia mais especificamente, como é que a gente pode pensar nessas interfaces com as ciências da saúde, né, como é que a gente pode, né, tem contribuído para pensar esses determinantes sociais e as vulnerabilidades estruturais que se apresentam, né, tem se apresentado de modo tão evidente nesse caso da pandemia de Covid-19, né? E aí, como pensar os impactos sociais com o adoecimento, morte de milhares de famílias, né, a morte de milhares de pessoas que têm afetado famílias, né, bem como o desemprego e vários outros desdobramentos que a pandemia tem produzido. A gente está falando aqui, né, do adoecimento das pessoas idosas, mas a gente vê que é algo que tem uma complexidade enorme, né? E como essas políticas de saúde têm sido também, são questões mais amplas que essa live me fez pensar, né, antes de chegar o dia, assim. Como as políticas de saúde têm sido ou não pensadas, né, construídas e efetivadas, né? E aí, como a gente está vendo, né, esse contexto que tem assolado o mundo e o Brasil também, lamentavelmente, a gente conta hoje com mais de 170 mil mortes, né? Eu acho que a gente precisa lembrar, né, falar desses números. Eu acho que
falar das famílias que estão envolvidas, né, num contexto tão dramático como esse, mais de 6 milhões de casos, isso que a gente tem confirmado, né, fora a subnotificação que a gente sabe que existe. Então, é um contexto que traz à tona, de modo muito evidente, questões sociais, políticas, econômicas, e eu acho que é muito importante a gente sempre pensar isso, pelo menos a gente tenta, né, nas ciências sociais, na antropologia, pensar isso de modo conectado, né, o mais conectado possível, né, e com esse contexto vai incluir também diversos tipos de violências, né, que são violências individuais, violências institucionais, violências estruturais, que já fazem parte da nossa sociedade, que agora, né, se escancarou, né, mais ainda com a pandemia. E as fragilidades das nossas políticas de seguridade social também, né, a Bianca falava antes dessas fragilidades. A gente tem um sistema de saúde incrível, né, um sistema único de saúde que tem uma potência gigantesca, que a gente tem que defender com unhas e dentes sempre, né, e a gente sabe também que tem muito que avançar ainda, né, então acho que é um pouco que são pessoas que constroem, então justamente por isso a gente tem que estar o tempo inteiro, né, no controle social, pensando essas questões, nesses espaços de discussão, né, e aí, ainda voltando para esse contexto, né, da Covid-19, ela segue infectando e matando de forma desigual, né? A gente tem visto isso em termos de idade, em termos de classe, de raça, de gênero, de geografia, né? E isso vai, né, se agrava muito, e eu acho que é importante que se diga, né, que a gente está se agrava tudo isso se a gente pensar que a gente tem que lidar ainda com a negação da gravidade da situação, né, a negação da ciência, inúmeras controvérsias e desinformação. Então, a desinformação sobre medicamentos, sobre cuidados de prevenção, culpabilização preconceituosa de grupos populacionais, que eu acho que é o que encaixa o que a gente está falando aqui também, né, e vindas muitas vezes, né, de lugares que não deveriam vir, né, que é justamente o lugar de quem tem que estar à frente, de quem tem que coordenar ações, de quem tem que pensar na vida da população, né. E aí, se a gente lembrar, né, todo mundo eu acho que está já cansado de ouvir falar, né, mas nunca é demais, sobre as medidas de prevenção, né, e todos esses cuidados, uso de máscara, distanciamento, higiene das mãos, mas se a gente olhar para o Brasil, né, em especial para as medidas propostas, né, aqui no âmbito nacional, a gente vai ver que muita coisa foi disseminada, difundida, que de algum modo, com essas controvérsias, que de algum modo nortearam, né, a forma como a compreensão de boa parte da população desses 8 meses e também privilegiando a ideia de um determinado tipo de isolamento, né, e de um determinado grupo que deveria estar isolado, né, e trouxe essa noção que retorna, né, que já esteve presente no contexto de saúde em outros momentos de grupo de risco, que a gente poderia fazer uma outra discussão só pensando nessa questão de grupo de risco, complicadíssima, né, e porque a gente já tem precedentes, inclusive, para pensar isso, né, o que tem sido muito discutido é as questões de HIV/AIDS, que alguns autores já têm pensado essa questão, como é que isso vem com preconceito, muito semelhante, né, isso que a Nilva falava maravilhosamente a partir da experiência dela, de que parece que personifica, parece que a pessoa idosa é o próprio vírus caminhando por aí, né, então a ideia de grupo de risco, ela traz algumas dessas, né, foca no comportamento individual, personaliza e mascara essa dimensão muito mais ampla que está envolvida, né, numa questão como essa de pandemia. E aí, a gente vê, né, que são muitos, por que eu estou chamando a atenção, né, e estou
trouxe isso, que é a parte muito desagradável, acho talvez a mais desagradável, que é a gente pensar o contexto político, né, para essa fala, mas justamente pensando nessas conexões, como é que isso se liga, né, à forma como as coisas foram sendo produzidas, pensadas e feitas, né, porque para a gente falar de consequências, pelo menos na minha visão, é interessante a gente pensar no processo, né, porque todo esse processo faz a gente ter determinadas coisas, né, e aí a população idosa, né, ou seja, as pessoas com 60 anos de idade ou mais, elas vão ser eleitas, né, ou pelo menos elas estão no topo dessa lista de quem tem que ficar em casa. Só que esse tipo de discurso, como foi feito, tá, gente? Estou pensando, a gente tem 8, né, está vivendo isso há 8 meses, então a gente já tem como olhar para esse processo de 8 meses e ir percebendo como é que isso foi feito, como é que isso foi produzido, né? Teve uma produção, né, dessa ideia, e de determinados grupos, do grupo de risco, de quem tem que ficar em casa, do que é que deve ser priorizado, né, de toda a discussão entre economia e saúde. E aí, esse modo, né, como tudo isso foi construído e incorporado também para as pessoas, não é simples, né? É algo mega complexo e tem muitos desdobramentos. Então, estou colocando isso assim porque me pareceu muito pertinente a pergunta que deu título a esse encontro, né, de Covid, uma doença de velhos, né, uma pergunta, o discurso da letalidade e suas consequências. E aí eu achei ótimo que a Nilva começa falando assim, do incômodo, né? Doença de velhos, não, eu acho que a provocação deu super certo, porque eu acho que certamente incomodou todo mundo, né, gente? É uma provocação, né? Aquelas coisas que a gente tem que botar, né? Contém ironia. É uma provocação para a gente pensar como é que isso foi produzido para que tem algo que, uma ideia corrente, até hoje, que isso estava bem forte no começo, mas tem desdobramentos até hoje, de colocar como uma doença de velhos, né? E um discurso de que a letalidade, e a gente, assim, não entrando nas questões epidemiológicas, mas, de qualquer maneira, isso também pode ser discutido, né? Porque não é algo universal, totalmente único. Cada contexto local, regional, né? De acordo com justamente esses atravessamentos de classe, de raça, de gênero, né? De vários marcadores sociais da diferença. Eles vão impactar, não é só a idade, como foi colocado nesse primeiro momento, né? E aí a gente faz pensar também o que é que significa dizer fique em casa para as pessoas que já construíram um modo de envelhecer, que tem como a principal orientação participar da vida social também no espaço público, né? E tem uma volta drástica para o doméstico, para casa. Então, assim, tem a política do envelhecimento ativo está aí há 15 anos, né? E uma série de profissionais, estamos aqui, né? Outros tantos que estão nos assistindo agora, falando desse envelhecimento ativo. Então, são os grupos, tal, tem a participação, né, na sociedade. Aí, de repente, não, é ficar em casa porque é frágil, e sem um preparo para isso, né? Não deu tempo, pegando dados, né, de contextos muitas vezes diferenciados, né, que existiu mesmo, e aí não estou querendo negar, né, gente, as fragilidades, possíveis vulnerabilidades das pessoas que compõem esse grupo, mas é pensar que é um grupo heterogêneo, que é um grupo diverso, que muitas vezes nem se reconhece, nem se identifica como idoso, né? E que apenas o critério etário não vai dar conta de uma política eficaz, né? Justamente todos esses outros atravessamentos, experiências, marcadores sociais, arranjos familiares precisam ser considerados, né? E aí teve o que a gente viu mais, né, pensando nessa retrospectiva, foi uma política de constrangimento moral, é isso que eu tenho discutido atualmente, né, nesse trabalho, também pensando um pouco desses constrangimentos morais,
dessa política de forçar o isolamento social desse grupo, junto com políticas restritivas, né, conduta, regulação de conduta, proibição de permanência em alguns locais, multa, restrição de horário para compra de supermercado, para pegar ônibus, né, aquela coisa da gratuidade do transporte público, coisa não, direito, né, e assim, afastamento compulsório do trabalho, né? Acho que estou falando muito, mas assim, queria destacar também que o país tem, de acordo com os dados da PNAD, contínuo, só para trazer um dado assim, tem mais de quase 8 milhões de trabalhadores ocupados com mais de 60 anos no Brasil, tinha, né? E aí mais de 1 milhão, 1,3 milhão de idosos deixaram de trabalhar ou de procurar emprego. Isso é um dado já desse ano, né, que em comparação com o primeiro trimestre do ano passado teve essa diminuição. Então, assim, a gente vê que, e aí o interessante é pensar o seguinte, que, né, se coloca grupo de risco, fica em casa, e aí se perde essa dimensão, por exemplo, quem tá trabalhando, quantos idosos trabalham? Não trabalhar, só pensar essa política de isolamento. Todos esses que vão, por exemplo, a gente tem o dado é o seguinte, deixaram de trabalhar ou de procurar emprego 64% do total de 2 milhões de brasileiros que estavam procurando emprego ou trabalhando. Então, a gente está falando de um número enorme. Qual é o impacto disso na vida cotidiana das pessoas idosas e suas famílias? Né? O que eu estou colocando em questão aqui, a gente pensando nas consequências da rapidez com que foi produzido e da forma com que foi produzido, né, essa questão de uma doença de velhos, que quem tem que ficar em casa é o velho, que cada um tranque seu pai e sua mãe em casa, bote num canto, falas que nós ouvimos, né, todos nós, não estou, né, inventando nada, falas públicas, né? Então, o que é que isso vai sendo produzido, né? E aí, só para, né, já estou encerrando, a reificação dessa ideia de grupo de risco, a inserção compulsória de pessoas idosas nessa categoria, levando para um lugar assim que as pessoas não estão, como se elas não estivessem entendendo o que é que está se passando, como se elas não fossem capazes de ter discernimento, de se cuidar, né? E aí a gente está falando de uma população ativa enorme, né? Ativa tanto economicamente como também em plenas condições, se a gente pegar todos os indicadores aí de saúde, né? E aí tem mostrado, né, que colocar essa inserção compulsória, a forma como foi feito esse processo durante esses meses, né, por toda essa produção de um discurso que é também político, e é também econômico, e é social, com todas as interpretações, as representações da velhice que a gente já tem na nossa sociedade, esses discursos acabaram produzindo mais discriminação, exclusão, estereótipos, né? Basta a gente observar como foram os memes vinculados. Não sei se vocês chegaram a ver memes, mas, assim, coisas de uma infantilização, desumanização, né? E, assim, levando para um lugar da dependência, da fragilidade, da não autonomia, né? De uma incapacidade de diversas ordens, né? Que, como a Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga carioca, tem falado, né? Dessa velhofobia, que é um dos termos, né? A gente tem ageísmo, tem idadismo, e aí a gente vê que, para pensar, né, como uma política que, a princípio, é para o cuidado, porque foi pensado assim, não, vamos cuidar dos idosos, também ela tem um revés, ela vai produzir também outras coisas, dependendo do modo como ela é feita, né? E aí a gente tem décadas tentando repensar essas imagens e representações da velhice, e a gente vê um reforço, né, pelo menos tenho observado isso, um reforço de determinadas representações, como a improdutividade, inutilidade, fragilidade, são seres descartáveis, peso para a sociedade, né? E aí muito a ideia também do envelhecimento como um sinônimo de doença e de morte, né? Porque se estiver na rua,
vai ser infectado e vai morrer, e vai ser um peso para o sistema, e aí tem todo o processo de escolha. E aí o que se apresenta no país, o que a gente tem visto, são outros grupos também, outros grupos que estão, né, que não têm esse cuidado, porque o cuidado ficou. Quando a gente elege, estou falando a gente enquanto sociedade, né? Quando a gente elege um grupo que vai ser prioritário para alguma coisa, que a gente vai focar só naquilo, então os idosos fiquem em casa, outros parece que não afeta outros grupos, que isso não diz respeito a todo o restante da população, né? E aí eu acho que são um pouco dessas consequências que a gente tem visto, que tem aparecido na pesquisa também, né, que a gente tem ouvido esse questionamento sobre o risco, as estratégias para lidar com esse risco, as mudanças de rotina que têm sido brutais, né, justamente nisso que eu falava antes, de como saiu, né, passaram muitas atividades e de repente não tem mais como fazer, porque ainda tem uma outra questão da inclusão digital, né, e a diminuição de alguns cuidados da saúde, como a Bianca falou, né, uma diminuição, isso tem aparecido muito na pesquisa também, pessoas que deixaram de ir nas consultas, tomar medicamentos que já tomavam, tratamentos que faziam. Então, assim, para a gente, só para lançar algumas questões para a gente pensar as consequências disso tudo, né. Mas obrigada, gente, desculpa se eu falei muito e passei um pouco da hora. Não foi em cima, não passou, não. Foi dentro do que a gente tinha combinado. Inclusive, todas foram perfeitas, pontualíssimas. Mona Lisa, muitíssimo obrigada pela sua fala, pelas suas colocações. Eu acho que veio mesmo fazer o que a gente tinha conversado, né, na primeira vez sobre a live, essa costura dentro juntando as experiências de cada uma, da Nilva e da Bianca, e aí trazer essas reflexões, essas colocações para a gente poder abrir para uma roda de conversa agora. Muitíssimo obrigada mesmo por ter aceitado e por todas as suas colocações tão importantes. Eu gostaria de convidar agora, né, todos e todas, para a gente abrir para os comentários, para as perguntas. A gente já estava anotando comentários e perguntas que estão colocando no chat. Eu gostaria só de dar um pontapé inicial para a gente voltar aqui e abrir agora os microfones em ordem aleatória para vocês comentarem, responderem como se sentir à vontade. A partir da fala da Mona Lisa, essa questão, né, eu acho super importante a gente enfatizar, né, a heterogeneidade do envelhecimento e da velhice. Quando a gente está falando de velhos, quando a gente está falando da velhice, não existe uma velhice, um perfil de idoso, né? São muitas, né? São plurais, a gente precisa considerar isso. E foi uma das questões que a gente conversou sobre também estarmos em lugares diferentes, né? As experiências de vocês em lugares diferentes, como profissionais, em estados diferentes, em cidades diferentes também, como isso pode trazer riqueza nessa nossa conversa. E pensando nessa questão das desigualdades e do isolamento, aí, aproveitando que estamos em lugares diferentes, então, gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão do impacto, né, do isolamento que foi tão enfatizado para essa questão, para essa parcela da população, para a população idosa, e os impactos sobre esse isolamento especificamente, pensando na saúde e nos demais desdobramentos que podem existir, né? Porque, por exemplo, a Nilva trouxe em uma conversa anterior nossa essa questão dos idosos sozinhos, né? Como dos idosos que residem sozinhos e que não estariam recebendo, então, apoio da família, recebendo visita dos familiares, e isso tem um impacto para os idosos que entraram nesse isolamento e que não estão encontrando as pessoas desse grupo, como a Mona Lisa bem colocou, né, tão incentivada a participação nos grupos, e de uma hora para outra, né, houve um rompimento da importância da presença desses idosos nesses grupos, né, para o vínculo social, para a participação. E a Bianca comentou também um pouco sobre essa questão dos idosos resistirem primeiro a não saírem de casa para procurar os serviços de saúde, e aí depois, né, com as ligações, como que vocês fizeram esses contatos para manter, né, essas pessoas, pelo menos participando e tendo contato com vocês, para vocês entenderem como que isso estava funcionando na vida delas.
Aí vocês fiquem à vontade para começar. Vamos pela ordem, será? De fala, Nilva, quem sabe? Pode ser. Começar pela Nilva. Gente, querendo te ouvir mais. O microfone, Nilva. Meu microfone está aberto. Bom, então, voltando nesse assunto, é o seguinte, as pessoas, na verdade, os idosos que eu trabalho naquele espaço, a maioria deles tem uma escolaridade baixa. Pensa nessa situação. Como você trabalha toda a tecnologia que a gente conhece. Então, eu tenho grande parte dos idosos que não tem nenhum telefone celular. Pensa nisso. Então, o contato com ele é por telefone fixo. Então, eu montei uma lista. Quando eu saí com porque eu também sou do grupo de risco, eu não posso estar lá no meu trabalho, no espaço. Então, eu já saí com todo o material, levei nome, levei lista de presença, telefone de todo o grupo, porque eu já tinha um grupo formado com o WhatsApp, onde a gente conversava, mas não eram todos os grupos. Tem um professor que tem o grupo dele lá, eu não tenho aquele grupo do professor, ele que cuida daquele grupo dele, entendeu? Mas eu fiz, então, saindo de lá, eu montei, tive a ideia de fazer um grupo com o nome de Retiro Social, e coloquei todos os alunos do professor Fabiano, os alunos do professor Célio, os meus alunos, os outros que faziam outras atividades, com todos os professores, estavam nesse grupo. Todos os idosos que também estavam em outros espaços que não era o nosso. Tinha lá em vários bairros onde professores que trabalham lá dentro do centro também vão. Nós juntamos todo esse pessoal em um grupo só, fizemos um grupo imenso para poder ter contato. Daí, nesse meio, eu fui descobrindo que no meio de 260 pessoas não tinham um telefone celular. Então, na verdade, são 140 pessoas com um contato que eu tenho direto, eu escrevo um WhatsApp, ela vai me responder, mas aqueles 60 que só tem, eu teria que estar entrando em contato com ele. Então, isso é uma coisa que eu não deixei de fazer, e é assim, que realmente essas pessoas ainda se encontram muito tristes, e outro dia eu estava comentando, nem sei se foi com você, Lana, que eu comentei, eu tive um sonho até que eu estava me comunicando com elas numa rádio, através de uma rádio, porque já que não tinha um telefone, então eu fico pensando tanto como fazer alguma coisa para não deixar aquela pessoa tão só. Aí eu pensei, poxa, um rádio ia ser uma coisa bacana, porque todo mundo ia poder só ligar, né? Mas ainda não saí para pedir para ninguém um espaço numa rádio para poder ter um contato, um programa de rádio. Mas olha, Ana, tá aí a universidade, né? Que talvez poderia estar puxando alguma coisa nessa linha. Então, tem essas pessoas assim. E outra coisa, no primeiro momento, eu comecei a achar que todo o meu trabalho, que era assim, tirar essas mulheres daquele baixo astral e fazer elas se empoderarem, fazer elas serem protagonistas, que aquilo eu ia ter que jogar fora, porque do jeito que veio aquela avalanche de informação, era como se assim, ó, acabou, o idoso não faz mais nada, o idoso não serve para nada, o idoso... Então, eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu vou ter que repensar esse trabalho? Foi tão difícil fazer essa pessoa tomar coragem para falar um pouco dela,
e agora eu vou ter que mandar falar. Então, isso era uma coisa que estava, assim, dentro de mim, bem fervendo, de querendo, entendeu? E é muito difícil elas trazerem ela para elas para uma participação maior, um convívio social maior, a convivência, o que elas dizem, o que elas falam nessas rodas de conversa nossa, elas perderam todo o chão, aquelas, principalmente aquelas que estão totalmente sozinhas. Aí, quando eu ligo, ela, ai, graças a Deus que você me ligou, eu estou cansada de falar com o meu gato, entendeu? Então, tem muito dessas falas. E eu penso, assim, que a gente tem que repensar, sim, algumas coisas, mas ainda está difícil para aquelas pessoas excluídas. Dá a impressão que aquelas excluídas estão cada vez mais excluídas e que a gente não consegue trazer para perto da gente, e isso eu fico buscando uma luz, e esse rádio era a luz que veio no meu pensamento. Mas eu acho que eu respondi, ou ainda falta alguma coisa disso que você colocou, Ana? Falei sobre a inclusão digital, que é muito as pessoas que conseguiram fazer um curso de inclusão digital, com o apoio das meninas da Geronto, que entenderam aquela minha observação e prestar atenção naquilo para começar do zero, para dizer, esse é um celular, isso tem que carregar na parede, depois ele vai acabar a bateria, você tem que usar a bateria, porque muitas pessoas com baixa escolaridade não conseguem entrar numa internet, não conseguem colocar um aplicativo no telefone. Então, eu estou num sofrimento, porque eu também tinha pouco conhecimento, entendeu? Estou buscando aulas, estou fazendo 2 aulas, 2 vezes por semana, para poder entender, para poder me manter e poder ajudar aquelas pessoas. Então, eu ensino aquilo que eu aprendo para elas, um pouco daquilo que eu aprendo para elas poderem se virar, para elas poderem estar chegando nas aulas. Mas eu não sou um técnico eu não entendo da tecnologia. Eu só posso falar, não, você vai ter que fazer assim e assim. Não sei, tenho muitas dúvidas, mas ajudo também naquilo que eu posso, entendeu? Mas é bem difícil, sim, e elas reclamam muito. E esse mês, durante o mês de outubro, eu pedi para que elas escrevessem um depoimento, eu tenho uma página inteira lá uma página do Centro de Referência do Idoso, onde lá tem vários depoimentos de alunos que passaram por lá estagiando, e inclusive dos idosos colocando a falta que aquele espaço faz. Mas ainda no meio de todos eles, ainda está faltando o depoimento daquele que só fala no meu ouvido, daquele que só fala para mim. Então, lá eu tenho muita coisa, mas ainda está faltando a fala dessa pessoa excluída que não tem um celular, não pode estar escrevendo lá, e ela só fala para mim. Então, eu já pensei em pedir isso daí por escrito, vou pegar esse depoimento por escrito e depois eu vou postar os depoimentos delas também, para elas não ficarem de fora. Mas é uma situação, assim, difícil, porque para que isso aconteça, eu tenho que ir buscar esses 60 depoimentos, ou ir pedindo para quem puder trazer, sei lá, vamos ver como isso vai ser feito. Mas é uma coisa, assim, que me incomoda e que eu preciso dar uma solução para isso também. Muito bom, Nilva. Vamos. Muito bom. Mais uma vez, né? Sempre uma aula quando a Nilva fala das experiências dela. E como faz a gente pensar essas diferenças mesmo, né? Nem você comentou de 200 idosos, depois de 5 meses de pandemia, você conseguiu que 30,
conseguissem acessar o aplicativo com muita garra, muita luta, para que eles aprendessem. Então, a gente precisa pensar em como essa pandemia, como essa questão das atividades online está realmente impactando, né, a vida dessas pessoas idosas. E, Bianca, passo a palavra para você. A partir um pouco do que eu entendi com a resposta da Nilva, e obviamente no contexto da unidade básica, né? Sim, né? Por tudo ocorrido com a pandemia, como eu falei, teve o afastamento, né? Essa reclusão. E a gente usou de algumas estratégias, né, alguns recursos que a gente tem na nossa unidade, que é isso, né, é a nossa realidade, né? Então, nós temos o agente comunitário de saúde, né, que é o ACS, né, o famoso ACS, na estratégia de saúde da família, né? Então, cada ACS tem um tablet, né, tem um aparelho aí moderno, onde ele conseguia, né, fazer essas ligações. Mas cai muito nessa questão que a Nilva trouxe, né? Que a Mona Lisa também falou. Né? E a gente tem uma peculiaridade na Zona Oeste, que é um território com uma discrepância social importante, né? Então, a gente tem, sim, muitos idosos com um poder aquisitivo importante, né? Que tem acesso, ali no bairro onde está localizada a unidade básica, né? Tem muitos idosos morando em lugares, né, em casas, muitas vezes até sozinhos, né, que aí os filhos moram fora do país, né, os parentes não ficam próximos, então a gente tem essa realidade, e também tem a outra realidade da questão da vulnerabilidade extrema, né, eu me lembrava enquanto Nilva falava, na Mona Lisa falava, né, dessa exclusão, que a gente tem, né, um usuário lá do serviço, muito querido por todos, assim, é encantador o quanto esse senhor nos afeta, né? Que ele vivia em situação de rua, né, antes da pandemia iniciar. E quando a pandemia iniciou, ele, né, foi muito angustiado lá na unidade, conversar comigo e tal, porque ele tinha que ir para algum lugar, né? Porque estava muito difícil ficar porque os lugares que acolhiam ele, né, por ele ser idoso, não estavam acolhendo mais. E aí ele precisou reconstruir ali de um jeito que deu, né, os laços com a filha, que são terríveis, né, para os dois, e tá lá até hoje, né? E aí me lembrei muito dessa pessoa. E aí, de tempos a gente liga, né? Tem um técnico de enfermagem da UBS que mora próximo à filha, que é bem na Zona Sul, bem afastado, que passa, às vezes, na casa dele, né? Na casa da filha, o pega no próprio carro, né? E traz ele para a unidade para as consultas, né? Porque como ele morava em situação de rua próxima ao UBS, ele ia lá a pé todos os dias para fazer o destro, né? Para, enfim, conversar, para fazer atividades. E com a pandemia, não. E aí o Luciano, um querido técnico, passa lá, né? De tempos em tempos, né? Às vezes estava toda semana, enfim, para ele voltar às atividades. Ele estava lá no tratamento de dentário, ele estava fazendo acompanhamento por conta da visão, que ele estava perdendo por conta da diabetes. Mas eu trouxe esse exemplo para dizer que a gente vai fazendo com cada um de uma forma, sabe? A gente tenta trabalhar muito singularmente, assim. Tem esse lance do tablet, das ACS, tem a equipe multi, que com aqueles idosos que eles tinham mais contato, né? Faz também contato telefônico ou vai na casa, né? Mas com toda a parcimônia, com essa questão também de ir na casa, de entrar, né? Porque também a gente, profissional da saúde, também tem, né, esse slogan estampado também, que a gente também carrega, né? A Covid. Então, como é que você vai na casa daquele idoso? Você que está lá atendendo no convidário, Bianca, vai lá ver como que está a Dona Maria, né? E, enfim, eu acho que são muitas problemáticas, mas eu acho que fica essa missão para eu pensar, para nossa equipe pensar,
ok, não fomos nós que afastamos, né? Foi aí um arcabouço, um conjunto muito bem explicado pela Mona Lisa, de diversas ordens, mas, bom, agora a gente, unidade básica, precisa pensar como chamar, né? Como cuidar, como indo reconstruir, né, essa relação de cuidado que, obviamente, foi, em alguns casos, interrompida, e, em alguns casos, mantida aos trancos e barrancos. Perfeito, Bianca. Muitas reflexões mesmo, a partir dessas trocas, né? Acho que são momentos importantes para a gente pensar não apenas nessa questão do outro, mas de nós mesmos, né? É muito comum a gente falar do outro, o outro velho, o outro idoso, e você bem lembra em vários momentos da sua fala que nós estamos, né, nesse processo de envelhecimento, precisamos pensar a partir desse lugar de quem envelhece, né? Então, é bastante importante, acho que esses momentos proporcionam isso para a gente. Né, Mona Lisa, vou passar a palavra para você. Tá, eu vou pegar esse gancho aí, porque que a Ana Paula acabou de falar a partir da fala da Bianca, só para dizer como a gente, assim, tem repensado também, né, eu como pesquisadora, a gente na equipe, né, como é que a gente tem olhado para isso e quantas vezes a gente também fez, né, determinadas coisas, assim, de olhar, por que essa pessoa está aqui na rua, né, alguns dos nossos próprios preconceitos que a gente vê como essa construção social ela acaba sendo forte, né? E até no contexto de pesquisa também. Então, só para comentar um pouco isso que estava, né, cada uma falando, a gente tem mudado muito, né, a forma de fazer pesquisa, tem mudado assim, repensado, né? E a gente está fazendo à distância, a gente tem esbarrado também com essas dificuldades de acesso, né, porque aí quais são os idosos que vão, né, ter o telefone, vão acessar o WhatsApp, a gente vai conseguir conversar, pesquisa qualitativa, principalmente pesquisa antropológica, a gente geralmente tem um tempo muito maior de convívio com as pessoas, vai lá, participa, faz observação, fica um tempão, conhece, vai na casa tomar um café, e aí estabelece um determinado tipo de relação de confiança, né, e ética, enfim, várias coisas que passam por esse tempo, né, que a gente vai se conhecendo, tanto pesquisadores quanto, né, quem está participando da pesquisa, e isso tem sido feito de uma outra forma, né, da gente o mais ética possível, mas a gente sabe que tem limitações pela própria forma de realizar, né, mas a gente tem conseguido, né, fazer em diferentes lugares, assim, e eu queria só comentar também, mas a gente sabe que vai ficar uma parte que não vai entrar na pesquisa por conta disso, né? Uma parte que a gente queria ouvir muito, né, das pessoas talvez de classes mais populares, né, que estão em certas condições que talvez a gente não consiga, provavelmente, né, acessar por conta de toda essa questão que a gente já está discutindo aí. Eu queria só mencionar, não sei se dá tempo, que eu estou vendo comentários aqui no chat do YouTube, eu queria só mandar um beijo para minha mãe, que está aqui, bem comentando, bem feliz aqui, mãe, beijo, que está lá em Fortaleza, e eu ando com muita saudade dela, esperando passar a pandemia para viajar. Mas comentar se o Marcelo e a Érica trouxeram questões, o Marcelo pergunta, porque eu acho que tem muito a ver também com o que a gente está discutindo, esses diferentes significados do conceito de idoso, em outras culturas, né, indígenas, quilombolas também, e é interessante essa pergunta porque a categoria idoso, esse conceito, né, ou categoria, como queiram chamar, ele é muito recente, né, para a nossa sociedade, inclusive, né, e para a nossa cultura e tal, porque ele é mais da década de 60, 70, né, que isso aparece mais, assim, em termos de política, e que entra, né, na legislação, enfim, nos programas, e aí a gente pensa assim que mesmo, e aí já tem recém, né, se a gente falar década de 60, 70 ontem, né, mas a gente vê que ainda tem vários termos que competem também, que têm significados diferentes, a gente fala idoso num caráter mais político, né, de direitos e tudo mais, a pessoa idosa, mas a gente sabe que tem
muitos significados para isso, né? Muita gente que não vai se reconhecer com esse termo, o velho também, que carrega uma série de significados, muitas vezes pejorativos, estereotipados, mas que algumas pessoas se reconhecem também, né? Então, mesmo nas sociedades que não são essas, né, mencionadas, como que a gente entende como um pouco mais diferente ou distante da gente, né? Não, né, das sociedades não indígenas, por exemplo, ou não tradicionais, como, né, tem várias denominações também, mas tem vários sentidos, né, para isso, inclusive em qualquer um dos contextos culturais, né? Então, eu acho que está num processo também de tentar ressignificar, tentar questionar, tentar pensar essas categorias, e eu acho que nesse contexto da Covid, né, assim, tenho pensado sobre isso, a gente tem tentado ler, né, mais estudar sobre essas outras populações, a gente já tem tradicionalmente pesquisas mostrando, né, essa relação com os idosos, e a gente vê que tem diferenças, né, muitas vezes, com relação ao respeito. Primeiro que não tem, em muitos desses grupos, a categoria, o marcador cronológico, etário, como a gente, 60, agora você completou 60 anos, você mudou de status, virou, isso causa um estranhamento, agora eu sou idoso, então isso não é também algo simples. Então essa é importante, né, mencionar, eu acho que essa marcação etária, ela é muito discutida. E ela é arbitrária também. A gente produziu na nossa sociedade, em alguns lugares é 60, outros é 75, já se fala em mais. Então, como vai sendo percebido isso também muda, né? E aí eu acho que isso vem também no contexto da pandemia, porque outras ameaças que não são, outros riscos, vamos dizer assim, que não são os etários, é que tem chegado para as populações indígenas e quilombolas, por exemplo, que são os brancos. Então, não tem necessariamente a ver com idade, né? E isso tem, por outras questões, o contato com outros, né, que não daquele grupo, é que tem sido uma grande ameaça, não só agora, né, há mais de 500 anos. E ela segue de uma forma muito brutal também na pandemia. Mas eu acho que tem significados, mais do que o termo, significados diferentes para a questão da velhice, desse processo de envelhecimento, né, e como eles vão lidar também com isso, né, do mesmo modo como nós lidamos com isso, vai ser diferente também, né, como é que a gente olha para esse outro, como é que a gente se percebe também envelhecendo ou não, né, talvez mais do que o termo em si, né, que já tem uma série de controvérsias e arbitrariedades. E sobre as questões de vulnerabilidade, que a Érica comentou aqui também, vou falar rapidamente, eu acredito que tem questões familiares bem importantes para a gente pensar nesse processo todo, né? É muito difícil, é sempre difícil pensar em indivíduos isolados, né? Que não, né, dentro de um contexto mais amplo, mas pensando nas questões das pessoas idosas, do envelhecimento, já tem uma questão do cuidado, da responsabilização do cuidado, que muitas vezes se coloca, né? Quem é que vai cuidar, quem é que vai ficar ali, adoeceu, quem leva, quem ajeita, quem faz e tal. Então, isso já se coloca, né? As questões de independência, de autonomia, quando fica dependente por algum motivo, como se só os idosos também ficassem, né? Como se todos nós, de qualquer idade, a gente não fosse codependente de outras pessoas. Mas isso se coloca também de uma forma diferente para as pessoas idosas. E aí eu acho que tem arranjos familiares e mudanças na casa que foram produzidas pela pandemia por conta do desemprego, né? Por várias outras vulnerabilidades que já existiam, e que tensionam muito, né, com essa questão econômica também. Então, pessoas que tiveram que ir morar com os filhos, que os filhos foram morar, que a renda, né, a gente tem um contexto também no Brasil, isso tem sido mostrado pela PNAD, por outros, né, institutos de pesquisa, como a renda dos idosos, seja de aposentadoria, de pensão, de algum benefício, é fundamental para a maioria dos domicílios brasileiros, é uma renda importantíssima, se não a principal, né? Então a gente tem um contexto aí que já é interessante pensar,
E também a questão do cuidado que aí se coloca, né? Porque uma das problemáticas de pensar essa política, por exemplo, de isolar apenas um grupo, né, o isolamento vertical, enfim, né, teve várias formas de falar sobre isso, é que a gente tem justamente essas relações familiares no Brasil de configuração doméstica que é específica, de várias pessoas morando no mesmo lugar, então vários saem para trabalhar e está esse idoso trancado em casa, tá aí todas as outras pessoas que de repente saíram, não tiveram os cuidados necessários e voltam, então é algo complexo, né? Então, por isso que eu estava dizendo, não é contra se pensar os cuidados, mas pensar o cuidado de uma forma mais horizontal possível, né? O cuidado de todos, porque isso acaba impactando, né? E aí, ainda na questão das vulnerabilidades, eu acho que a gente chega numa situação também de já uma precariedade de algumas políticas, né? A gente viu que o que é que tem não como é que está sendo pensada essa questão de benefícios e tudo mais, né? A gente entra numa questão de previdência, enfim, né? De toda a seguridade social que acaba entrando em xeque e fazendo a gente repensar também muita coisa, né? Do que está sendo priorizado ou não, mas, sem dúvida, o que a realidade tem mostrado, e os dados também de várias pesquisas que estão acontecendo, é que tem afetado diferentes grupos e os mais pobres, e tem uma questão racial e tem uma questão de gênero que tradicionalmente já sofre mais e são as pessoas que estão sendo mais afetadas, sofrendo e morrendo nessa pandemia. Não sei se respondi, mas... Obrigada, Mona Lisa. Nilva e Bianca, vocês conseguiram ler a pergunta da Érica? Vocês querem que eu leia para vocês comentarem também? Que a Érica direcionou as 3. Vou ler rapidinho. Pensando em outras questões de vulnerabilidade, como a socioeconômica, por exemplo, quais as principais situações que se destacaram nesse contexto de pandemia na experiência de vocês? Pensando em vulnerabilidade, como a Mona Lisa comentou agora, dentro da experiência de vocês, o que se destacou na pandemia? Eu também concordo com a fala da Mona Lisa, né? E é esse contexto mesmo de estar sozinho, de filhos distantes, outras pessoas que começa a acontecer vários conflitos familiares quando você tem que fazer um arranjo de trazer o idoso lá para a sua casa. Então, eu ouvi várias questões assim colocadas de que, agora eu vou precisar, só meu filho está trabalhando, minha filha não está trabalhando, eu preciso ir para casa porque ela vai ter que fazer um outro tipo de trabalho e eu tenho que ficar com a criança. De qualquer forma, ela estava indo para colaborar, mas, por outro lado, o casal já começava a se desentender por conta da presença do idoso dentro daquele espaço, entendeu? Então, eu acho que... E também várias situações dentro do CRI que não são ligadas diretamente a mim, dentro do trabalho, né, que é mais com o pessoal da Secretaria da Cidadania mesmo, que vai poder resolver e ver como colocar cada um. Mas, assim, eu sei que afetou bastante, sim, as pessoas, principalmente aquelas que sozinhas, que não sabe para onde correr, que tem medo de sair e acaba ficando totalmente isolada, sem ninguém, não tem muito contato com vizinhos trabalham o tempo inteiro, não estão em casa, e essas pessoas aí também
sozinhas, isoladas. Mas acho que é isso que eu posso colocar, porque a maioria dos casos são atendidos realmente pelas assistentes sociais, e muita coisa a gente não sabe. A questão maior da vulnerabilidade que eu acho foi todas as queixas da depressão mesmo, acho que por conta de ficar mesmo dentro de casa trancado, assim, essa coisa de não poder ter as outras pessoas para poder se encontrar, poder se comunicar, esse corte no relacionamento entre eles foi o que foi, assim, muito abrupto, né? Então, todo mundo tem essa queixa. Eu acho que, na minha colocação, eu acho que eu apontaria mais a questão, assim, de todos os casos dentro desse pequeno grupo, né, porque 200 pessoas não são nada, né, não são nada, mas é um grupo, mas é um número, né, são poucas, eu quero dizer, em comparação ao número de pesquisados aí pela Mona Lisa, mas, assim, essas pessoas, as maiores queixas eram essa, de tristeza, de solidão, de medo, a fobia, entendeu? Então, eu acho que é essa daí, a vulnerabilidade que se destaca no meu trabalho, que eu posso dizer é isso. Perfeito, Nilva. Muito bom, muito bem observado, né? Muito bem colocado. Bianca, quer comentar? Microfone fechado. Abra seu microfone. Tá vendo, Nilva? Tecnológica demais. Não, acho que é isso, né? Vulnerabilidades a gente tem, assim, muitas, infelizmente, mas eu destacaria, pela experiência lá na unidade básica, 3, né? Acho que a que mais, infelizmente, né, é escancarada, que as pessoas conseguem perceber mais, né, que é a financeira, né? Então, ao mesmo tempo que, como eu disse, que a gente tem lá um público, né, super confortável, né, na quesito bens materiais, na vida, né? Tem muitos idosos ali que moram muitos anos no bairro, enfim, que tem acesso para conversar lá, como eu falei, pelo tablet com ACS, que tem essa desenvoltura. A gente tem uma parcela, obviamente, assim, porque vai ser bem extremo, sabe? Lá é assim. A gente não consegue ter uma população diferente quando você trabalha em um bairro, tipo, eu trabalhei na Brasilândia, né? É um bairro que, dependendo de onde você está, é mais homogênea a população. Nesse que eu tô hoje, não é. Então, acho que o primeiro ponto que eu destacaria é a questão financeira, mas tem 2 pontos que eu acho importante, que foi a solidão, né? Tanto que depois que começou a ter a retomada, né? A saída de casa, né? A gente percebe claramente o emagrecimento, né? A tristeza, porque fica muito escancarado, né? Se antes, às vezes, o filho, o colega, o amigo, enfim, se antes essa pessoa não tinha um contato, às vezes, social muito alto, né? E por isso ela frequentava até muito a unidade básica, né? Quem já trabalhou no SUS vai se identificar com essa fala, porque a gente ali muitas vezes o núcleo de convivência daquela pessoa, né? E como aquilo foi tirado, dada a pandemia, a gente percebe uma tristeza clara, né? Estampada, assim, um emagrecimento, a questão da saúde mental, né? Muito, muito pesada, né? Um sofrimento psíquico importante aparece. Mas eu também queria dizer uma questão da vulnerabilidade que gera, que é a dúvida, né? A dúvida gerada, porque como eu estava problematizando a nossa postura de profissional, é muito engraçado. Eu queria finalizar, né, com essa fala, porque se o idoso estava lá na unidade, né, foi buscar a medicação, foi buscar ajuda, foi buscar o atendimento, era por que você veio, por que você saiu de casa, por que, né? Agora, se ele começou a aparecer um pouco depois, né, aí era assim, como que o senhor não veio, já não faço a receita? Como o senhor não apareceu antes?
Por que ficou sem tomar o remédio? Né? Aí, gente, vocês vão enlouquecer as pessoas, né? Tipo, não dá para ser assim, né? Que por nossa saúde nós somos, que a gente, né? Vamos escolher um lado, né? Mas acho que para dizer disso, quanto acho que é isso, é complexo, tem sido muito complexo. A pandemia, como a gente já sabe, sente na pele, não trouxe respostas prontas. Então, muito foi mesmo tentativa, e vemos se está acertando e se não está acertando. Acho que agora, com o passar dos meses, né, a gente começa a ter um pouco mais de visão no meio, né, de tudo que foi. Até porque, como eu falo sempre lá do lugar da UBS, né, para nós, trabalhadores, foi muito assustador. Né? Ao mesmo tempo que circulava na mídia, né? Fique em casa, né? Você é idoso, né? Como é o tema da nossa fala, para a gente era uma convocação, né? E não que a gente não quisesse, né? Muitos de nós, né? Mesmo com a dificuldade, com o sofrimento, com o medo, fazia e faz, né? Porque escolheu enfim, acredita no trabalho profissional que escolheu. Mas isso não nos isenta também das angústias, né? Enfim, é isso. Ai, gente, tanta coisa para falar. Dá vontade de ficar por muito tempo ainda, né? Porque a cada fala de vocês vem mais uma fagulhazinha que dá vontade de comentar e ouvir de vocês, pelas experiências de vocês. Mas a gente já passou um tempo bom de conversa. A gente não teve mais nenhuma pergunta, nenhum comentário ali no chat agora, mas eu queria comentar só assim, que a gente vive num país com muita desigualdade, com muitas diferenças, né? E a gente viu, durante a pandemia, como isso se escancara. E como é fácil, assim, como é sutil, né? Quando se coloca os idosos todos num grupo só, né, numa sacola só, como se fosse tudo igual, como se fossem todos do mesmo lugar, como se estivessem todas nas mesmas condições, e como isso acontece de forma sutil e como isso impacta no nosso cotidiano, nas nossas vidas, profissionalmente, pessoalmente, né, como isso traz essas consequências do título, né, como que essas construções podem trazer consequências. E que nem, por exemplo, a gente viu, né, falando dos idosos que moram sozinhos, aquela divulgação dos vizinhos ajudando, vizinhos que iam perguntar se precisava de alguma coisa e tal, mas quantas pessoas fizeram isso, né? Se a gente pensar em quantos idosos moram sozinhos, quantos receberam esse tipo de apoio, esse tipo de auxílio, aonde isso aconteceu, né? São coisas que a gente precisa ter cuidado quando a gente vai sair compartilhando nas redes sociais, porque isso não está acontecendo, né, para todo mundo da mesma forma, em todos os lugares da mesma forma. Mas eu acho que a pandemia, infelizmente pela pandemia, né, falando infelizmente porque traz, assim, muita tristeza também essa questão da doença, né, das mortes, mas são momentos que proporcionam para a gente essa possibilidade de reflexão sobre, inclusive, né, dentro desse tema que a gente está conversando, sobre os termos utilizados, sobre as classificações, sobre como esses discursos podem afetar a vida das pessoas. A gente precisa pensar que eles afetam a vida das pessoas. Acho que é muito importante ter esses momentos, sendo pela pandemia agora, com as nossas pesquisas, que a gente consiga contribuir nesse sentido, né, Mona Lisa? Acho que é o que mais a gente quer, poder trazer essas reflexões e contribuir de alguma forma. E que bacana que a gente, dentro de uma conversa com pessoas tão diferentes aqui também, né, entre nós, falando entre nós quatro, como a gente também se influencia, como a gente consegue mudar, começar a mudar, querer mudar a partir dessas nossas trocas, né? Queria agradecer demais a vocês, acho que vou dar um minutinho para cada um encerrar, se quiser fazer mais algum comentário, alguma coisa, e a gente finaliza, tudo bem para vocês? Nilva, pode começar? Seguindo a nossa ordem de sempre? Só liberar seu microfone, Nilva, só um minutinho. Acho que tem que ser você, Nilva. Tenta liberar o seu microfone, por favor. Vivendo e aprendendo, né? Então, quero agradecer vocês,
por essa noite tão gostosa, por tanto conhecimento, né? Tanta troca de experiência, e dizer para vocês que, assim, que envelhecer nada mais é do que viver, né? E é isso aí, nós vamos envelhecer, vamos vivendo e vamos fazendo o melhor que a gente pode aqui nessa terra, tanto por nós como por todos aqueles que a gente recebe, que a gente encontra pelo caminho. E eu tenho certeza que quando a gente gosta, quando o trabalho é feito com muito amor, tudo dá certo. Essa é uma experiência minha e que eu levo e que eu falo para os alunos, eu falo para os estagiários. Vamos, gente, vocês têm que gostar daquilo que vocês fazem. Gostar daquilo que faz já é assim, você não sai para trabalhar, você sai para um encontro de algo muito bom. Então, o que eu tenho para deixar para vocês é isso, que quero envelhecer e continuar, enquanto eu me sentir capaz, eu quero continuar contribuindo, quero continuar trabalhando, e pelos idosos, porque eu também sou uma idosa, melhorar em tudo o que eu puder, tanto para mim quanto para eles. E foi um prazer estar aqui com vocês. É isso. Então, só para agradecer, viu, Ana? Muito obrigada pela lembrança. Me senti muito honrada. Desde o primeiro dia que eu te encontrei na pós da Fiocruz, eu te falei, foi amor à primeira vista. Então, muito obrigada pelo carinho, por essa possibilidade de compartilhar e de aprender. Obrigada, Nilva. Obrigada, Mona Lisa. Obrigada. Beijão. Também quero agradecer muito, dizer da minha felicidade, foi uma noite muito incrível. Agradecer a todas, Nilva, Bianca, Ana, todo o pessoal do grupo que pensou nessa live, né? E falar da importância da gente estar discutindo esse tema, né? De pensar essas diferentes realidades, ver também a gente está falando geograficamente de lugares também diferentes, né? E é muito legal a gente ver essas de profissões diferentes, então é muito bom a gente ter essas trocas para a gente conhecer um pouco mais, porque esse país é muito grande, são realidades muito diferentes, eu acho que só no diálogo é que a gente pode se aproximar um pouco de tanta diversidade, né, e pensar um pouco sobre essas questões, e pensando na população idosa, que é muito heterogênea, a gente está lidando com pessoas que moram, né, vendo pessoas que moram sozinhas, que aí já se colocam algumas questões, pessoas que dividem, né, que coabitam com muitas outras, que já são outras questões que se colocam. Então, e aí a gente vê que, né, a importância da gente conhecer o máximo essas realidades. Então, muito, muito grata mesmo. E boa noite para todo mundo. Bom, meninas, mais uma vez, o obrigado, né, pessoalmente, porque fiquei imensamente feliz com o aceite de vocês mesmo, falo de coração, e em nome do grupo também, com certeza. Já recebi alguns elogios da fala de vocês aqui, as convidadas arrasando, então fica só essa sensação de gratidão mesmo, né, por estar com vocês nessa noite, por a gente ter conseguido fazer essas trocas tão importantes, e quem sabe a gente não marca mais uma vez, né, quem sabe uma próxima, porque tem muita coisa ainda para falar, né, dá para a gente ainda desdobrar por muitas vezes, tem muita coisa para a gente trocar. Então, também queria agradecer a todos e todas que estiveram com a gente, né, durante essa live, comentando no chat. Obrigado pelos elogios e pela presença e participação de todos. Boa noite.